Boa tarde. Estamos no nosso segundo café literário do Pen Clube do Brasil. Tenho o prazer de dizer que o primeiro café literário sobre Orlando, da Virginia Woolf, estará disponível no YouTube a partir de amanhã. E hoje temos o prazer de discutir O Lobo Antunes, Os Cus de Judas, um livro que foi publicado inicialmente em 1971. Eu tenho o prazer de anunciar que estamos aqui conversando com Luísa Lobo, que sou a coordenadora do projeto, Alquimino Bastos, também coordenador, Luiz Felipe Ribeiro, Sônia Zinger e outros participantes que vão entrar mais adiante. Temos 40 minutos. Então, em poucos minutos, quero dizer que esse livro foi publicado em 1979, a primeira edição. Até 1983, ele já tinha 9 edições, e ele fez um grande sucesso na época. Creio que porque também o assunto estava muito fresco, e toda aquela geração conhecia o problema das guerras coloniais portuguesas, não é? Que foi resolvido na Revolução dos Cravos, que terminou em 25 de abril de 1974, com o chamado Estado Novo. Todas essas guerras coloniais, principalmente das colônias portuguesas, né? No caso aqui é Angola, onde ele, em primeira pessoa do singular, diz que era médico em 1971, quando ele estava lá em Angola como médico. Todas essas situações são descritas de um ponto de vista da memória. Então, ele ainda não tinha tido a Revolução dos Cravos, quando ele viveu esses acontecimentos. Eu acho que o grande problema do livro, que todos vão concordar, é que, perdendo-se essa perspectiva daquela época que se vivia muito, essa questão da colonialista, a autodeterminação dos povos, a independência das colônias, passado esse momento, eu acho que precisaria de uma edição crítica para que o novo leitor pudesse acompanhar os acontecimentos que são marcados em ordem alfabética, de A a Z. Então, o livro se passa de A a Z, sendo que na letra S entra a Sofia. Posteriormente, entra uma outra figura feminina. Então, o livro ele tem muitas expressões locais de Angola, que a gente realmente precisaria de uma pesquisa ou uma nota, e tem muitas maneiras de falar portuguesas que também, para mim, foi um problema, né? E, por exemplo, hoje, PIDE. O leitor de hoje não sabe o que é PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, né? A questão das firmas, FEMINO, PLNN, não sei o quê, tudo isso aí é parte da compreensão da obra. É claro que o Lobo Antunes quis introduzir na Europa o que o Mário Vargas Llosa fez em Conversas na Catedral, que é um bar. Ele também está num bar conversando sobre a sua memória. Mas o livro Conversas na Catedral tem um contexto que você entende toda a luta contra o Estado peruano, né? Que ele é de Arequipa, tem todo o Zavala, tem toda uma contextualização familiar, então você se integra muito mais naquela questão política. Aqui nós temos uma memória individual, um desabafo sobre uma questão política que hoje já está como história. Então, a gente se pergunta como é que a literatura sobrevive? Ela é um depoimento de momento, ela é algo um pouco mais metafísico, como será a literatura daqui por diante, né? Agora eu vou passar a palavra para Alquimino Bastos. O que me chama de imediata atenção no romance é o que eu chamaria de universalia da linguagem, porque o Lobo Antunes usa e abusa de comparações, de adjetivos expressivos, de metáforas, de modo que qualquer coisa que receba menção nunca é apresentada de modo direto e objetivo. Está sempre amparado num conjunto de recursos de linguagem, como, por exemplo, na construção frasal, as repetições, literalmente falando, de palavras.
não é? Num determinado momento, ele diz, por exemplo, aqui no Chume as coisas correm o melhor possível dentro do melhor possível que é possível. Então, há um efeito estilístico muito acentuado, porque ele não diz, fulano repetiu, ele repete com a personagem. Isso instaura, não é, o texto como sedutor por si mesmo, como se ele não tivesse a obrigação de narrar uma história, e se mantém um tom de monotonia, mas no sentido verdadeiro do termo, isto é, mono igual mesmo tom. A narrativa não se eleva nem descai, ela se mantém o tempo todo no mesmo diapasão. Isso está inteiramente conforme a visão de mundo que o protagonista passa, que é uma visão de mundo amarga, não é? Onde nada aparece tisnado de alegria. Nem o sexo é prazeroso. Tudo aparece cinzento. Não é? De modo que o enunciado, a história, reduzida a seus termos mais simples, é pobre. Mas isso não é necessariamente um defeito. O que nós temos é uma conversa, se vale o termo, porque, na verdade, a mulher com quem o protagonista conversa, a que ele parece ter conhecido naquele momento, apenas ouve, não se, entre aspas, ouve a voz dela, uma conversa de bar que continua no trajeto até a chegada do apartamento, dura a noite inteira e até o amanhecer. Com isso, nós temos aí um nivelamento, não é, das memórias, das lembranças pessoais do protagonista, principalmente as de infância, com o horror da guerra. De modo que esses dois pontos, o que corresponde ao presente da enunciação, que é a conversa, se assim se pode dizer, e as lembranças, acabam niveladas no mesmo plano. Não há aquele retrato contundente da guerra, embora não faltem os elementos, corpos decepados, a fome, tudo que caracteriza o horror da guerra. É claro que o protagonista tem horror a essa guerra, ele não está lá por vontade própria, são 27 meses infelizes, mas se nós quiséssemos cobrar do romance, considerando não é, que o tempo do narrador, eu não nem me refiro ao contexto político, é o final dos anos 70, quando a guerra colonial já acabou, quando a ditadura salazarista já acabou, e haveria em volta do protagonista um clima de otimismo com a redemocratização, isso parece que não o afeta sensivelmente. Então ficam no mesmo plano aquilo que a gente pode chamar de horror da guerra e o cotidiano cinzento. Essa é uma opção, correto, do Lobo Antunes. E é, portanto, para mim, o aspecto mais marcante dessa construção, que é os Cus de Judas. Com relação à linguagem, é até interessante ter encontrado termos. Quem tem uma vivência nordestina sabe que o léxico lá é muito mais próximo, às vezes, do de Portugal que do resto do Brasil. Então, a semântica lusitana é um encanto particular para quem carrega essa vivência. Mas não vou me estender. Muito bem. Então, agora eu vou passar a palavra para a Heloísa Barbosa, que está aqui conosco. Olha, eu li esse romance há muitos anos, logo que ele saiu. E o que eu dei uma olhada agora, não reli inteiramente, não, mas o que me ficou mesmo desse romance foi a questão da guerra. E coincidiu que, naquela época que eu li o romance, eu dava aula num cursinho, eu tinha muitos alunos que eram portugueses retornados da guerra. E eles contavam esses horrores. Então, eu encontrei no livro os mesmos horrores que eles contavam. E eu me lembro que eles diziam, enquanto a mandioca destaca, a negrada não para lá. É uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. E depois, na faculdade de letras,
letras, eu ainda tive alunos que vieram de Angola. Eu me lembro muito de uma aluna que há 6 anos ela não via o marido, há 2 anos ela não via o filho, ela não tinha um dente na boca que não tivesse estragada, e isso tem uns 15 anos, quer dizer, o horror em Angola não acabou, né? Então, fica muito, a gente lê esse romance e fica realmente aterrorizado com a questão da guerra. E 2 outras coisas só, eu fiquei impressionada, relendo, como as tias dele parecem uma voz bolsonarista que aparece ali, elas exaltando Salazar, que coisa. E outra coisa também que eu li recentemente, o livro Estação das Águas, do Appaloosa. Ele ontem até deu uma entrevista na televisão, e é a mesma coisa. Ali aparece o horror da guerra, as atrocidades cometidas, e isso que ficou muito marcado para mim. E a última coisa é que eu me lembrei muito do Conversa na Catedral, essa que nós lemos, né? Que tudo começa com uma conversa numa mesa de bar. Bom, a minha contribuição é pequena, só essa hoje. Bom, tamanho não é documento. Vamos agora, então, ao Luiz Felipe Ribeiro. Eu vou falar de uma maneira imprópria. Primeiro, porque eu não li o livro inteiro, porque eu não suportei. É um livro extremamente chato, de uma forma de ter frases inteligentes, uma atrás da outra, o que termina por banalizar a inteligência. Numa narrativa, o narrador faz avançar os acontecimentos e, eventualmente, há uma pausa em que ele tira uma conclusão relativamente àquilo que foi narrado. E essa conclusão pode ser profunda, inteligente, é normal na literatura. Mas esse livro ele foi construído em cima de frases inteligentes, uma atrás da outra, o que termina por perder o encanto. Você perde o fio da narrativa. O tempo narrativo se esgota num floreio que eu chamaria de literatice. Quero afirmar que é a minha opinião, não coincide com a dos outros, eu não quero tirar o prazer de ninguém, mas para mim literatura funciona de outra maneira. Então eu tentei, eu li 4 capítulos no sacrifício, e como eu estou nesse grupo para ter prazer de ler e não para sofrer, eu encerrei. Então minha crítica é parcial, porque eu não aguentei, apesar de ser um leitor disciplinado, eu não aguentei avançar. É extremamente chato. Bom, Sônia Zinger. Eu não recomendaria esse livro para ser lido em tempos de pandemia. Ele não é uma leitura agradável. Eu realmente batalhei para ler o livro até o final. É um livro profundo, amargo, me deixou 3 dias completamente deprimida depois. Ele, na verdade, ele é um livro para ser lido aos poucos, gole por gole, igual o uísque que o personagem fica tomando, né? Bebendo aos poucos, e a bebida é muito amarga. Nada que... Então, de A a Z, elas são divagações e mais divagações que vão se acumulando até a exaustão. Então, e não cronologia, como vocês notaram, né? A leitura acontece em círculos de frases longas e parágrafos intermináveis. Então, o que ele tenta causar? Ele tenta causar repulsa e nojo, e ele consegue, isso ele consegue. Ele também tenta denunciar a guerra, como vocês citaram, a colonização portuguesa. Aí ele diz, eu peguei uns trechos, não leio ainda, então, uns trechos. Divago, como um velho num banco de jardim perdido, no esquisito lado do passado. Então, às vezes, ele me parecia querer emular Joyce, Saramago, Beckett, ou até, às vezes, pelo tema, ele me fez assim querer imitar um pouquinho o Conrad, com o Heart of Darkness. Mas eu achei que o livro não tem nem a arte, nem a poesia que esses autores conseguem. Eu acho que ele descreve um mundo arrasado de seres humanos disparados pela guerra, ou como ele mesmo coloca,
A guerra tornou-nos bichos. Então, essa coisa da alimentação que eu queria primeiro mostrar. É que ele fala assim, acabaremos a noite a fazer amor um com o outro, furibundos como rinocerontes com dores de dentes. Vamos te contar assim, realmente ninguém tem vontade de fazer amor. Para ilustrar. Então, tem uma outra imagem que ele fala de fazer amor feito girafa, que sobe. Aí ele, na verdade, ele é uma imagem que ele usou, que eu acho que sintetiza muito o que ele coloca. Ele se coloca como um avestruz despaisado. Avestruz despaisado, eu acho isso importante. Então, o livro todo, os seres humanos são animalizados, mas é uma animalização grotesca, como bichos velhos, pelo. Ele começa com aquele jardim zoológico horrível, né? Os camelos caindo pelo. Aqui, os corpos são só matéria e fluido em processo de putrefação. O despaisado, então, aqui são os bichos, né? O despaisado se refere ao fato dele não se sentir mais nem lisboeta, nem africano, nem nada. Ele é uma mistura de sangues e tem olhos. Então, cita Kafka, ele se diz um inseto, né? Formaria de metamorfose em metamorfose, um inseto perfeito de um coronel de reserva ou de um aposentado da ou o que fizeram de nós, presos por 3 fieiras de terra, uma terra que não nos pertence, né? Morrer de paludismo e de bala. Agora, ele coloca esses 2 temas, da animalização e da visão de apátrida, nesse solilóquio, né? Numa noite no bar, que depois vai para a cama e termina de manhã, uma boa amiga, né? Regado novamente, gosta de uísque, vodka, sem parar, e no final ela só fala uma coisa, ela fala assim, como é que tu vais aguentar em Lisboa depois de tudo? Então, ele diz, olha, estou farto da guerra, Então, ele fala que não aguenta mais, então tem várias citações, molhado até os cotovelos de sangue viscoso. Agora, essa amargura, né, se contrapõe, e essa animalização, contrapõe, é uma coisa que me impressionou no livro, não sei se bem ou mal, há referências e mais referências culturais em todas as artes, num saco só. Ele fala em Bosch, fala em esculturas de Giacometti, fala em sinfonia de Beethoven, Lewis Carroll, Becker, Matisse, Soulages, Soutine, por aí vai, no que eu chamo de uma cacofonia cultural. E isso me intrigou, essa cacofonia. Quer dizer, aí eu fiquei pensando que ele está querendo mostrar erudição ou ele está querendo dizer alguma coisa para a gente. E eu queria dar crédito que ele queria dizer que o que a gente chama de cultura, o que a gente chama de arte, fundo, não serve para nada, nada, porque nós, no fundo, somos animais em decadência, como aqueles do zoológico que abre o livro, né? Então, eu tentei dar crédito a essa cacofonia cultural, essa animalização e a condição de apátia. A leitura é muito penosa, ela não flui, as são superpostas, ela impede o progresso, e a gente fica buscando visualizar, sentindo as descrições até o ponto de esgotamento. Para mim, como ele mesmo coloca, a obra eu vou citar ele, ela é um almoço por digerir que nos chega em refluxos azedos à garganta. Essas são as palavras dele, exatamente, eu concordo. Bom, Sônia, muito obrigada. Nós estamos com poucas pessoas, e eu queria, então, agora que a gente fizesse uma intervenção, novamente, pode ser na mesma ordem, já que temos ainda algum tempo, eu queria complementar a obsessão, né, do autor com a questão da infância, das tias, que ele termina o romance com as tias, ele começa o romance no Jardim Zoológico, que é perto de Benfica, onde moram as tias, né? Essa obsessão com o lar,
E, ao mesmo tempo, quando ele volta para a mulher dele, inicialmente a Isabel, depois ela ganha outras feições, e as filhas, parece que não é o lar dele. O único lar dele é o da infância. Então, é um livro de memória, e a memória dele parece que foi interrompida por uma vida adulta que não deu certo. É essa obsessão. E ele fala muito de feto, o tempo inteiro de feto. E esse curso de medicina dele acaba dando uma característica muito visceral para as imagens, elas estão todas negativas. Me lembrou um pouco aquele livro Catch-22, né? Porque no Vargas Llosa, que tem uma estrutura semelhante, uma conversa no bar, não há essa fixação em imagens corporais deletérias, destruídas. É um desabafo esse livro, mas é um desabafo também, desculpa, mas de vômito. Tá? Nós vamos ser interrompidos daqui a pouco. Eu quero perguntar se alguém tem alguma coisa a acrescentar rapidamente. Depois nós reiniciaremos. Esse livro é de um naturalismo pós-modernista. Ele o tempo todo está descrevendo com aquelas imagens lancinantes, aparentemente inteligentes, o mundo em volta, ou seja, não existe o tempo narrativo. Mesmo na memória, o tempo narrativo é forte. Comparar com o Vargas Llosa, eu acho um pouco de brincadeira. O Vargas Llosa é um grande escritor. Então, quer dizer, é um naturalismo, uma obsessão descritivista com frases de metáforas lancinantes, adjetivações ousadas e tal, mas que não avança. Eu diria que é um livro para professor de literatura, não é um livro para leitor de literatura. O Alquimeno quer falar também? Não sei. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa nesses últimos minutos? Porque eu só estou com metade da tela aqui. Bom, Alquimeno. A Sônia também quer. Alquimeno, Sônia, sei. Eu quero reiterar a questão da linguagem, porque acho que o que prejudica o romance é o alto fascínio do Lobo Antunes com o seu discurso, porque ele parece se descomprometer com a função narrativa ou confia no leitor que vai, aos poucos, se apropriando desses elementos, que, no fundo, são pobres em termos de peripécias, né? Porque o que haveria de mais notável quanto a isso, que seriam os combates, não são narrados, até porque a função dele de médico é uma função privilegiada, porque ele precisa ser preservado para poder atender a todos os soldados que pisam em minas, que são baleados, essas coisas todas. Eu não condenaria o Lobo Antunes por não ser tão incisivo na questão da condenação da guerra, porque ele constrói um sujeito que é chato. Ele sofre de um spleen fora de propósito. Nada para ele interessa, tudo é chato. Nem o sexo é prazeroso. Talvez não há um assomo de alegria, nem quando na presença da Sofia ou nas lembranças da filha. Quer dizer, se nós aceitarmos que esse protagonista é esse chato, então o romance é de uma coerência absoluta. Porque o que a gente pode esperar do discurso de um chato? Bom. Aquele autocentramento obsessivo, né? Aquele ir e vir, aquela demonstração que não chega a ser de erudição, porque ele também frequenta a cultura popular, ele cita o cassete da Maria Bethânia, que ouve no carro, ele fala de artistas populares. Uhum. Essa me parece o problema maior, que é essa espécie de centramento. Às vezes ele fala do essa, faz uma referência ao essa, mas ele vai muito próximo do essa, naquele gosto de certa adjetivação, como ele fala, como ele diz, por exemplo, o sorriso indignado dos mortos. Isso é, evidentemente, uma construção para causar efeito, porque ela constrói-se acima de um paradoxo, ela constrói-se acima de uma certa gratuidade. Esse me parece ser o problema maior do livro. Tá. Vamos dar a palavra para a Sônia, ainda temos uns pouquinhos minutos. Sônia, Zinga. Eu sei o seguinte, são duas coisas que eu queria falar na discussão aqui. Primeiro, do curso de medicina dele. Eu acho que ele se coloca também como um médico
muito frustrado, porque ele é neurologista, não era? Acho que Ele é psiquiatra. Psiquiatra. Ele é um psiquiatra que vai para a guerra, mas o que ele tem que fazer lá não é salvar. Ele bota para dar morrer. Quanto mais rápido as pessoas morrerem, melhor para as pessoas, a forma delas se salvarem. Quer dizer, para um médico, aquela situação é extremamente frustrante. Isso é uma coisa, e é isso. Agora, eu queria voltar, gostei muito da imagem que o Alckmin falou no início, que era a ourivesaria da linguagem. Eu acho que mais do que um livro de literatura, eu acho que, para mim, esse livro é um manual de construções de imagem. Eu, como professora de literatura, fazia, olhem essas imagens, vamos estudar. Isso é uma metáfora, isso é um EPA, e aí a gente usaria o livro como exemplos de imagens, porque a impressão que eu tenho é exatamente isso, que ele vai indo, ele assim, que imagem agora? Espera aí, vou pensar nisso, cria essa, depois cria essa, e vai juntando, né? E outra coisa, quando eu falei da cacofonia cultural, eu justamente queria colocar isso tudo. Ele vai de uma horror cultura, se vocês quiserem, da alta cultura, quer dizer que existe uma coisa dessa, né? Até o saxofonista, ele chama David Niven e cita toda artista de Hollywood junto com músicos, ele faz uma misturada, tudo na cabeça dele, ele vai botando. Por isso que eu acho que ele é um Joyce fracassado, entendeu? É um fracasso de Joyce, entendeu? Eu não acho que ele chega nem perto, mas ele leu Joyce com certeza. Isso eu aposto. Só um adendo à primeira personagem, eu entendo que seja uma africana, porque ele diz em algum momento que ela se chama Sofia, na letra S, que dá uma referência para a sabedoria, mas ele comenta que tinha conhecido no início da guerra, ou quando ele esteve em Angola. Depois ele passa para casa, que seria Isabel. Não, a Sofia Holana. Já conhece há mais tempo. Eles pegam ela porque dizem que ela dando. Bom, eu proponho que a gente, então, interrompa essa reunião do segundo Café Literário sobre os Cus de Judas, de Lobo Antunes, e voltemos daqui a alguns minutos, talvez com mais participantes, para o nosso debate livre. Tá? Então, muito obrigada a todos e boa tarde.